Quando paramos para pensar em tantas filosofias, de tantos os caminhos que tentam de alguma forma se esforçar para nos dar o exemplo de como encontrar um pouco de harmonia, um pouco de paz. Todas essas trajetórias, na verdade, têm o mesmo objetivo: tentar ensinar o homem a encontrar as respostas para a sua origem, o porquê da sua existência e a meta final de tudo o que existe. No entanto, geralmente vamos ficando insatisfeitos, inquietos. É como se não conseguíssemos encontrar as respostas adequadas naquele caminho escolhido. Ou, quando estamos trilhando algum com muito entusiasmo, passamos a achar que o mesmo é o mais adequado, o verdadeiro, aquele que traz e contém em si as respostas mais idiosincrásicas, mais adequadas à consciência de qualquer pessoa que busca crescer e evoluir como ser humano. E de repente, quando menos esperamos, estamos a desprezar os outros caminhos, as outras trajetórias, como se as mesmas fossem menores, fossem inadequadas, não fossem capazes de trazer algum nível de despertar para aquela consciência até então ainda adormecida aos nossos olhos. Albert Einstein nos diz que a religião do futuro será cósmica e transcenderá um Deus pessoal, evitando os dogmas e a teologia. Parece que estamos muito longe dessa religião universal, da religião em que o preconceito seja quebrado completamente, em que, independente de qual seja a arruela da crença que estejamos a trilhar, possamos olhar de uma maneira afável, agradável, tranquila, serena, amiga, para com as outras religiões, entendendo que cada uma possui os conhecimentos, os entendimentos, os rituais que são adequados para a pessoa que se encontra naquele nível de entendimento, naquele nível de compreensão. E que, portanto, para aquela pessoa, enquanto a mesma está vivenciando todo o processo com muita intensidade, força, vontade e, por que não, fé, está sendo útil para a mesma. Então, por que criticar? Então, por que falar mal? Como se o caminho verdadeiro fosse aquele que estamos trilhando no atual momento de nossa vida. Precisamos transcender isso, de maneira tal que o entendimento de um pai e mãe, criador de toda a vida, é único. E como único, somos verdadeiramente irmãos, independente de qual local estejamos morando, vivendo, daquilo que estejamos estudando, a nossa maneira de compreender isto ou aquilo. Da mesma forma, independente de qual religião estamos assumindo para nós. E por que não dizer então e lembrar daqueles que não têm religião nenhuma e daqueles que não têm crença em coisa alguma, senão em si mesmos? Chegar ao ponto de entrar em harmonia com todo o universo, encontrando a verdadeira paz, como foi exemplificada por todos os grandes instrutores da espiritualidade que já
deambularam, caminharam sobre a superfície terrena, é uma tarefa que todos nós devemos buscar, pois somente nos harmonizando, somente entrando em sintonia com aquilo que de melhor existe dentro da outra pessoa, dentro da consciência do outro, dentro do caminho do outro, dentro da religião do outro, seremos realmente seres universais. Temos que aprender a ter bons olhos. Temos que parar de falar, de criticar. Temos que deixar no pretérito essa mania inadequada de estar sempre criticando, ao invés de observar o lado bom de todas as situações e, portanto, também de todas as religiões, entendendo que para determinadas pessoas um caminho espiritual, às vezes cheio de dogmas para a nossa consciência, é aquele que pode ser capaz de frear, de conduzir mais adequadamente uma pessoa que, aos olhos da sociedade, se encontra totalmente alheio às regras gerais e, portanto, às margens da sociedade, consegue, dentro daquela religião, encontrar algum tipo de força que o leve para a calma, a tranquilidade, ainda que seja pelo medo do inferno, medo de não conseguir o paraíso, de não conseguir salvar a sua alma após a morte. Assim, o respeito, dentro do entendimento de que tudo que existe tem o seu lado bom, positivo, é muito importante para que nós mesmos consigamos encontrar a nossa harmonia, a nossa tranquilidade interna. Sempre que você se pegar criticando, ainda que mentalmente, o caminho do outro, certamente é porque você ainda não se encontra em paz. Verdadeiramente estaremos caminhando rumo a uma religião universal, rumo a uma congregação, a uma unificação de nossa como de todas as consciências, sem preconceito, sem dogma, quando formos capazes de lidar com todas as pessoas, com todos os direcionadores das outras religiões, como se os mesmos fossem mensageiros da harmonia, do equilíbrio, daqueles seus irmãos necessitam, no determinado momento de sua vida, daquele estágio espiritual, por mais dogmático que pareça ser aos nossos olhos hoje. Quebre as amarras, desfaça-se dos preconceitos, fale de coisas boas, olhe com alegria, com satisfação para todas as formas de vida, formas de entendimento, de compreensão e interpretação de uma determinada trajetória religiosa, que então, naturalmente assim, estarás mais próximo de encontrar a sua verdadeira razão da vida, compreendendo e entendendo a sua origem como filho de um Deus que é o mesmo Pai de todos e que, portanto, saberás assim qual é a sua trajetória, qual é a meta que te espera e o caminho que tens que seguir,
com muita tranquilidade, harmonia, felicidade, mas principalmente com muito amor dentro do seu coração. Paz. Unificação das consciências religiosas.